Tô aguardando aqui ver se vai transmitir. Tá me parecendo então que não vai conseguir transmitir. Então eu vou gravar aqui. Tá gravando na máquina. Posteriormente, então eu vejo como é que faz para transmitir. Para colocar lá no YouTube. Dado o horário regimental, declaro aberta a sessão do dia 8 de janeiro de 2025 da primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário. Primeiramente, meu bom dia a todos, conselheira, conselheiros, representantes fazendários, secretária de sessão e todos aqueles que nos acompanham. Hoje nós temos em apreciação dois processos. Vamos, como não temos advogados presentes, vamos seguir a ordem normal da pauta. Em apreciação, item 1 da pauta, processo 40.11.90.21, 96.305, contendo recurso voluntário número 27/2025, sujeito passivo posto 3R, Comércio de Combustíveis Limitada, solidário Claudinei Modesto da Silva, representante sujeito passivo não se faz presente, representante fazendário Dr. Carlos Augusto, quem já cumprimentei. O relator do processo é o conselheiro Samuel Bernays. Quando em condições, o relatório, por gentileza. Obrigado, senhor coordenador, doutor Cícero Rodrigues. Em seu nome, cumprimento também, desejo um ótimo dia a todos os conselheiros aqui desta primeira Câmara Julgadora do CAT, né? Cumprimentando também o doutor Ítalo, cumprimentando o doutor Osto, cumprimentando a conselheira, doutora Ivone, também o representante aqui da Fazenda, o doutor Carlos Augusto, a secretária de Câmara, né? A senhora Rayane. Senhor coordenador, então, passo na sequência a leitura do relatório do presente processo, de minha relatoria. Nele, o fisco acusa o contribuinte de não efetuar o recolhimento do ICMS, referente às mercadorias tributadas, que recebeu para demonstração em operação interestadual, acobertadas pelas notas fiscais de números 8.741 e 8.742, remetidas pela empresa Maria Aparecida Zunino ME, onde consta no quadro Natureza da operação, remessa de mercadorias ou bem para demonstração, sendo que a mercadoria referente a apenas uma nota fiscal retornou à origem, a de número 9.448, sem que discrimine qual nota está voltando. Base de cálculo é o valor comercial de R$ 50.871,95, já acrescido aí do IVA de 50%. Foi identificado como sujeito passivo co-obrigado Claudinei Modesto da Silva, de acordo com o artigo 45.12 da Lei 11.651 de 1991. O sujeito passivo solidário teve o termo de revelia lavrado neste auto de infração. Já o sujeito passivo principal compareceu ao feito, apresentou impugnação requerendo a improcedência do lançamento, alegando, em síntese, primeiro, que na época da operação a empresa exercia a atividade de representação comercial e não possuía inscrição estadual. Dois, por ser representante comercial, não lhe cabia a responsabilidade de controlar os retornos, já que sua função era a de promover as referidas vendas e os pedidos e devolver os mostruários dentro do prazo legal. Terceiro, que recebeu duas notas de remessa de produtos, sendo uma delas em duplicidade. As suas razões defensórias foram juntadas cópias dos documentos, dentre as quais encontra-se a do contrato de representação comercial firmado entre a impugnante e a empresa Maria Aparecida Zunino. Informo que a sentença recorrida decidiu, no mérito, declarar procedente o auto de infração, devendo-se, entretanto, aplicar o que dispõe o tema 1062 do STF para o cálculo dos consectários legais. O sujeito passivo co-obrigado se manteve inerte, sendo lavrado novamente o termo de
percepção. Já o sujeito passivo principal apresenta recurso repetindo os argumentos de sua impugnação em primeira instância. Em síntese, o coordenador é o relatório. Obrigado, doutor Samuel. Doutor Carlos, Obrigado, coordenador. Bom dia aos conselheiros, bom dia, conselheira Ivone, bom dia, secretária Rayane. Este processo, ele é bem parecido com o próximo da pauta, também bem parecido com os dois de amanhã. E além destes, ainda, se não me falha a memória, existem 5 processos em dívida ativa, inscritos em dívida ativa. Então, são processos que tratam sobre a mesma situação, com o mesmo solidário. Entendemos que tanto na esfera singular quanto na cameral, foram trazidos os mesmos argumentos e que não foram suficientes para cancelamento aí, para improcedência do lançamento. Tendo em vista principalmente em relação ao mérito, né, que a nota fiscal de retorno não faz menção a qual das duas notas fiscais foram emitidas inicialmente, né, a que ela se refere. É, não há menção à nota fiscal 8742 emitida posteriormente a 8741 e também não houve o cancelamento da nota 8741. Essa nota aqui, ela foi emitida, a 742 foi emitida é, praticamente um minuto após a emissão da primeira. No outro processo já foram dias. Outro processo também foi no mesmo dia, mas basicamente é a mesma situação. Então, em virtude disso, concordamos com o julgamento singular em relação ao mérito, mantendo a procedência do lançamento. Agora, em relação, talvez um ponto importante do processo, a questão do solidário, é que o solidário, ele foi arrolado, o administrador, né, o Claudinei Modesto da Silva, ele foi arrolado no inciso 12 do artigo 45, que foi considerado inconstitucional pelo TJ Goiás, mas ele foi arrolado também no inciso 3 do artigo 135 do CTN, e o julgamento singular já coloca como fundamentação legal este artigo do CTN, que é válido e está perfeitamente adequado, se subsume à situação. Porém, o sujeito, o solidário, ele foi perempto, né? Então, como ele foi perempto, entendemos que não caberia aqui julgar a questão da solidariedade. Então, em virtude disso, entendemos pela manutenção integral, do julgamento singular. Esse é o nossa manifestação. Obrigado, doutor Cícero. obrigado, doutor Carlos. Traga a conselheira e os conselheiros, se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, doutor Samuel, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor coordenador. Bom, aqui nós temos a questão apenas de mérito, a meu ver, né? Salvo melhor juízo. Alega o recorrente, primeiro, que na época da operação a empresa exercia a atividade de representação comercial e não possuía inscrição estadual. Dois, por ser representante comercial, sua função era de promover as referidas vendas. E terceiro, que recebeu 2 notas de remessa de produtos, sendo uma delas de duplicidade. Quanto à alegação de duplicidade da nota fiscal, como bem observado pela sentença recorrida, abre aspas, ao contrário do que era esperado, em se tratando de erro, a nota fiscal eletrônica número 8.741 não foi sequer cancelada pelo emitente, conforme faz prova de consulta, que foi anexada à folha 86. E a nota fiscal 8.742 foi emitida menos de um minuto após a emissão daquela, ou seja, dentro do tempo hábil ao cancelamento, que era de 24 horas, contado do momento em que foi concedida a autorização de uso da nota fiscal, nos termos da cláusula 12ª do ajuste CNF 07/2005, de 30 de setembro de 2005. Fecha aspas. A sentença recorrida também observa que, abre aspas, foram lavradas em desfavor do sujeito passivo outras 5 autuações com objeto e fatos geradores semelhantes,
onde as operações irregulares se perpetuaram nos exercícios de 2014 a 2016, sendo uma prática contumaz efetuada pela empresa nesse período. Fecha aspas. Dessa forma, como bem decidido pelo juízo singular, é evidente o fim de comercialização, assim como que não houve o retorno das mercadorias objeto do lançamento no prazo previsto no artigo 50A do anexo 12 do RCTE. Alegou também que exercia atividade de representação comercial e que não possuía inscrição estadual, cabendo à própria fábrica a coleta e o recebimento dos produtos do mostruário, assim como a emissão das respectivas notas de entrada em retorno das mercadorias. No entanto, o direito não lhe assiste, pois, como bem demonstrado pela sentença de piso, contribuinte é qualquer pessoa que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria, estando assim sujeito ao pagamento do imposto e ao cumprimento das prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária. Assim sendo, senhor coordenador, senhores conselheiros, por todo o exposto, conheço do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, nego-lhe provimento, mantendo o lançamento procedente nos termos da sentença recorrida. É como voto, senhor coordenador. Obrigado, então, doutor Samuel. Doutor Ítalo, Bom dia, senhor governador, na pessoa de quem eu cumprimento os demais participantes da presente sessão de julgamento. Eu acompanho integralmente aí o voto do conselheiro relator. De fato, como ele bem mencionou aí, os termos da sentença, a sentença foi muito precisa e não merece qualquer reparo. O sujeito passivo, além de não haver o cancelamento da suposta nota fiscal que ele disse que foi emitida em duplicidade, né, que seria o procedimento correto a ser adotado, não existe cancelamento dessa alegada segunda nota fiscal emitida, ainda tem a questão da ocorrência reiterada do mesmo fato, né? Como foi bem dito aí, tanto na sentença quanto relembrado aí pelo representante fazendário, foram diversos autos de infração lavrados contra o sujeito passivo, abordando exatamente a mesma matéria, a mesma situação. Então, todos esses fatos me fazem crer que, de fato, não há razão nas alegações defensórias, que, na realidade, no recurso voluntário foram apenas repetidas, né? As razões já trazidas quando da impugnação em primeira instância, motivo pelo qual, então, eu acompanho o relator no seu voto, mantendo a sentença singular na íntegra. E apenas fazer uma sugestão de que na certidão, como bem disse o representante fazendário, o sujeito passivo solidário encontra-se perempto, né? Todavia, a questão da solidariedade também, como relembrou aí o doutor Carlos, não há uma questão aí da discussão da inconstitucionalidade da multa, no sentido de que, embora, de fato, tenha sido mencionada na fundamentação legal o 4512 do CTE, que, como todos sabem, foi julgado inconstitucional, há uma expressa menção na descrição fática da conduta do solidário, né? O artigo 135.3. E por esse motivo eu faço a sugestão que conste da certidão que apenas que haja uma citação, uma mudança, né? Que, ou seja, que a fundamentação seja excluída do 4512 do CTE e que o artigo 135.3, já citado na fundamentação fática do anexo estruturado de medicação de sujeito passivo solidário, conste da fundamentação legal. Essa é meu voto, senhor coordenador. Questão de ordem, senhor coordenador. pois não, doutor Samuel? Eu estou plenamente de acordo aí com a apresentação da propositura, né, apresentada pelo conselheiro doutor Ítalo, né, no tocante constar da certidão, a questão aí do 4512, bem como do artigo 135. Obrigado, então, doutor Samuel. Havendo concordância entre relator e revisor, indago à conselheira e ao conselheiro se há algum voto divergente. Não havendo voto divergente, anuncio o resultado, então, do julgamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por unanimidade de votos
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento para manter a sentença que considerou procedente o auto de infração, já com aplicação do tema 1062 em relação aos juros e correção monetária, com observação para constar na certidão de que no campo descrição fática já consta a menção do artigo 135 do CTN como fundamento aí para a manutenção do sujeito passivo solidário na lide. É esse, então, o resultado do julgamento para esse processo. Passamos, então, à análise do próximo item da pauta. Processo 40.11.90.21, 92.237, contendo recurso voluntário número 28/2025, em que é sujeito passivo Posto 3R Comércio e Combustíveis Limitada, solidário Claudinei Modesto da Silva, o representante do sujeito passivo não se faz presente, o representante fazendário continua o doutor Carlos Augusto, o relator do processo agora é o conselheiro Washington Luiz Freire, e quando em condições eu peço que profira seu relatório, por gentileza. Perfeito, obrigado, senhor coordenador. Bom dia, conselheiros, bom dia, conselheiro Ivone, doutor Carlos também, Rayane, nossa secretária. Esse processo, como já antecipado, né, pelo representante fazendário, ele é idêntico ao processo anterior, razão pela qual eu peço o mesmo tratamento, o julgamento deve ser idêntico. A diferença entre eles é só o período, né? Esse que nós acabamos de analisar é um determinado mês, 2014, novembro, e esse da minha relatoria aqui é o mês de maio de 2014, mas a situação é a mesma. É remessa de mercadoria, né, para demonstração, envia 2 notas fiscais, posteriormente tem a devolução somente de uma dessas notas fiscais, sem mencionar a qual delas se refere. A fiscalização considerou que houve devolução de uma e a outra não. E a alegação do sujeito passivo também é a mesma, né? De que elas têm duplicidade, só que elas foram emitidas com dias. Aquele lá, processo que nós acabamos de julgar, a diferença foi de poucos minutos. Esse aqui foram dias de diferença, né? E ao todo foram 9 autos de infração, 2 que estamos analisando agora, 2 que vamos analisar amanhã, e 5 deles já estão inscritos em dívida ativa. Então, o caso é absolutamente idêntico, seu coordenador, eu peço o mesmo tratamento. Obrigado, então, doutor Washington. Doutor Carlos, concorda com a extensão do resultado do julgamento do processo anterior? Sim, de acordo. Concordamos sim com a extensão. Obrigado, então, doutor Carlos. Doutor Samuel? Sim, senhor coordenador, também estamos de acordo aí com a propositura, né, de extensão ao processo julgado anteriormente. Como disse o bem relator, doutor Washington, né, Luiz, trata-se de fatos semelhantes, sim, então eu concordo com a extensão. Obrigado, doutor Samuel. Doutor Ítalo? De acordo com a exceção. Obrigado, doutor Ítalo. Doutora Ivone? Bom dia, coordenador, bom dia aos conselheiros, bom dia, representante fazendário, doutor Carlos, bem como a secretária Rayane e todos que nos assistem via YouTube. Façam todos um excepcional dia. E sim, plenamente de acordo, senhor coordenador. Obrigado, então, doutora Ivone. Então, anunciando o resultado, a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por unanimidade de votos conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento para manter a sentença singular que julgou procedente o auto de infração. Doutor Washington, aqui também já houve a aplicação do tema 1062 nesse processo? Sim, também. Isso. E a observação na certidão também, exatamente como no Isso, processo. então, assim, com a aplicação do tema 1062, em relação aos juros de correção monetária, observar também que na descrição fática já consta o artigo 135 do CTN como fundamento para manutenção do sujeito cobrigado na lide. É o resultado para esse processo, não temos mais processo para julgamento na sessão de hoje. Agradeço a participação do doutor Carlos, desejo um excelente dia, uma excelente semana. Obrigado, e irei retornar amanhã também. Até amanhã, então. Até Obrigado. amanhã, então. Então, não havendo mais processos para serem apreciados ou qualquer outra matéria para deliberação na sessão de hoje, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, às 8h30. Obrigado a todos e um excelente dia.